Chamo-me Padre Del Valle e esta é a realidade do México. Há histórias que não se contam em voz alta. São murmúrios, sussurros que apodrecem no esquecimento, na umidade de uma terra que já ninguém reivindica. Histórias que sangram em silêncio, que arranham a consciência, que o obrigam a olhar para o abismo do que somos capazes de ignorar. Hoje, não vamos contar uma dessas histórias. Hoje, vamos gritá-la. Esta é a história dos Lopes, uma família mexicana, uma linhagem, um segredo guardado durante mais de um século no coração verde e sombrio da selva. 110 anos. 110 anos isolados do mundo. Longe da lei, longe de Deus. 110 anos praticando incesto para, segundo eles, proteger o sangue. Para não se misturarem com o mundo que os traiu. Um mundo que, no final, fingiu que eles não existiam. Antes de abrir esta porta, peço-vos uma coisa. Não é para a emissora. Não é pelas audiências. É por eles. Pelos invisíveis. Se já alguma vez sentiu que o sistema lhe virou as costas, se já alguma vez gritou e só o eco lhe respondeu, inscreva-se. Porque hoje, a sua inscrição não é um simples clique. É um ato de memória. É um juramento de não esquecer. Agora, respire fundo. O ar que vamos respirar é denso. E cheira a tragédia. Vamos começar. Imagine um mapa do México. Um mapa oficial, como aqueles que estão pendurados nos escritórios do governo. Procure um ponto específico no sul profundo. Não o encontrará. Não existe nenhuma aldeia chamada Lopes. Não há estrada. Apenas uma mancha verde, imensa, impenetrável. Uma mancha que respira umidade, que transpira esquecimento. Era ali, nesse vazio cartográfico, onde o tempo se mede em estações chuvosas e não em horas, que viviam os Lopes. O primeiro estrangeiro a descobrir a sua realidade não foi um antropólogo, nem um jornalista em busca de um furo. Era um médico rural chamado Miguel Andrade. Era 1953. Miguel era jovem demais para ser cínico. Trazia consigo o idealismo da cidade e uma caixa de medicamentos quase vazia. O seu trabalho consistia em vacinar, tratar, registrar. Existir onde o Estado só existia no papel. Os anciãos da aldeia mais próxima advertiram-no. Doutor, não atravesse o rio Chacamax. Além das árvores caídas, as pessoas são diferentes. Vivem como animais, disse-lhe um velho desdentado cuspindo no chão. Ninguém entra, ninguém sai. Para Miguel, esse aviso não era um obstáculo. Era uma porta, uma missão. Ele carregou a mochila, acenou em despedida e atravessou o rio. A água estava morna e turva. Do outro lado, a selva o engoliu. O barulho da aldeia desapareceu instantaneamente. Foi substituído pelo zumbido de milhões de insetos. O sol transformou-se em alguns raios de luz que se filtravam através de um teto de folhas. O ar tornou-se pesado, espesso. Dia 1. Ele caminhou seguindo um trilho quase apagado. Dia 2. O trilho desapareceu. Não havia mais do que lama e raízes semelhantes a cobras. Dia 3. Na escuridão de um falso nascer do sol, o seu pé escorregou numa rocha coberta de musgo. O estalo da sua tíbia foi um som seco, antinatural. Um tiro no meio da sinfonia da selva. A dor foi uma luz branca e ofuscante. Ele caiu, ele gritou. E apenas a selva lhe respondeu. 2 crianças, não tinham mais do que 5 ou 6 anos. Estavam sentados no chão, sem roupa, pálidos, com os cabelos emaranhados e olhos enormes. Olhos que não fixavam nada. Vazios. Um deles balançava-se para a frente e para trás, em silêncio, sem ritmo. O outro permanecia simplesmente imóvel, uma pequena silhueta de sujidade e ossos.
não choravam. Os seus olhos registravam simplesmente um facto. Um animal ferido no seu território. Miguel tentou falar. Socorro! Por favor! A criança não se mexeu. Não pestanejou. Limitou-se a observá-lo durante 1 minuto que lhe pareceu durar 1 hora. Depois, sem fazer barulho, deu meia volta e a vegetação engoliu-a. Miguel sentiu um frio que não era causado pela febre. Era o frio da solidão absoluta. O frio de ser um estranho num mundo que não o queria. Ele fechou os olhos, esperando a morte. Ele não morreu. Ele não se lembra como, mas acordou num lugar diferente. Alguém o tinha arrastado. Estava numa pequena clareira, rodeado por 3 cabanas de palmeiras e barro. A sua perna estava engessada, com 2 ramos retos e cipós. Alguém tinha aplicado um cataplasma de lama e ervas que cheirava a terra úmida e podre. A dor tinha diminuído até se tornar uma pulsação surda. E depois, os olhares. Não era só um. Eram dezenas. Eles saíam da sombra das cabanas. Homens, mulheres, crianças. Todos com os mesmos cabelos pretos e lisos. A mesma pele bronzeada. E os mesmos olhos. Olhos imóveis, observadores. Como se ele fosse um espécime raro, uma anomalia no seu universo fechado. Ninguém falou com ele. Ninguém se aproximou dele. Eles limitavam-se a observá-lo. Miguel passou 4 dias lá. Ou 5. Ele perdeu a conta. Deixavam-lhe uma tigela de água e um pouco de mandioca cozida a alguns metros de distância. Como se fosse um animal enjaulado. As noites eram as piores. Não havia silêncio. Havia um murmúrio constante. Uma oração gutural. Palavras que não eram espanholas, nem de nenhuma língua indígena que ele conhecesse. Era o som de uma língua que nasceu e morreu naquela pequena clareira. Às vezes, um grito. Curto, agudo. Seguido de um silêncio ainda mais denso. Em seu delírio febril, Miguel via rostos que se repetiam. O mesmo nariz largo. As mesmas maçãs salientes. Eram variações de um mesmo molde. Um eco genético que se repetia infinitamente. No 4º ou 5º dia, uma jovem aproximou-se. Ela foi a primeira a quebrar o círculo de silêncio. Tinha uma cicatriz na bochecha e um olhar vazio. Ajoelhou-se ao seu lado. Ela não olhou nos seus olhos. Olhou para a sua perna. O osso vai sarar, disse ela. A sua voz era um murmúrio rouco, como se ela não a usasse com frequência. Obrigado, gaguejou Miguel. Quem é você? A mulher não respondeu. Apenas olhou para a selva que os rodeava. Não deviam estar aqui, disse ela. O mundo exterior traz o veneno. Ela levantou-se e foi-se embora. Essa foi a única conversa que tiveram. 2 dias depois, 2 homens levantaram-no sem dizer uma palavra. Transportaram-no numa rede improvisada até a margem do rio. Deixaram-no lá. Depois desapareceram. Miguel voltou a cochear, a rastejar. Ele regressou à civilização como um fantasma. Nunca mais voltou. O medo impedia-o. Mas escreveu tudo num pequeno caderno com a capa gasta. Nomes, desenhos de rostos, a forma das cabanas, as palavras que achava ter ouvido. Esse caderno foi esquecido nos arquivos municipais. Uma bomba-relógio feita de papel e tinta. À espera da próxima pessoa corajosa, ou louca, o suficiente para tentar compreender. Essa pessoa foi Carmen, 30 anos depois, nos anos 80. Carmen Mendoza não era uma heroína. Era funcionária do Registro Civil. Uma mulher de meia-idade, calçando sapatos confortáveis e dotada de um otimismo à prova de balas diante da burocracia. O seu trabalho consistia em visitar as comunidades mais remotas para registrar nascimentos, casar pessoas,
dar-lhes um documento que comprovasse a sua existência aos olhos do Estado. Ela era uma Sísifo das formalidades administrativas. Um dia, enquanto procurava um arquivo antigo, o caderno de Miguel caiu nas suas mãos. As páginas estalaram quando ela as abriu. Um cheiro a pó e tempo parado. Ela leu e sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Os nomes, os desenhos, a descrição de um lugar que não constava em nenhum mapa. Ela sentiu o chamado, o mesmo que Miguel havia sentido, a curiosidade que é mais forte que o medo. Ela convenceu 2 policiais rurais a acompanhá-la. Homens duros, acostumados à selva. A viagem foi a mesma. O caminhão, o caminho a pé, o rio, a sensação de ser engolido pela vegetação. Mas desta vez, a recepção foi diferente. Não houve silêncio. Ao aproximarem-se da clareira, um homem alto e emaciado veio ao seu encontro. Ele segurava um facão enferrujado. Não o levantou. Simplesmente deixou-o pendurado ao lado do corpo. Mas a mensagem era clara. Não há nada para vocês aqui, disse o homem. A sua voz era grave, sem nuances. Carmen, com o coração a bater forte, tentou o seu discurso oficial. Somos do governo. Viemos ajudar-vos. Registar as crianças. O homem soltou uma risada seca, sem alegria. Governo, repetiu ele, como se fosse um insulto. O governo tirou-nos as nossas terras, matou-nos há 100 anos. Aqui não é o governo que manda. Somos nós que mandamos. Das cabanas, outros olhos observavam-nos. Os mesmos olhares vazios que Miguel tinha visto. Mas agora havia algo mais. Hostilidade. Ressentimento. Um dos polícias, o mais jovem, colocou a mão na arma. O outro, mais velho, abanou a cabeça. Vamos embora, senhora. Não somos bem-vindos aqui. Carmen tremeu. Mas a sua teimosia era mais forte. Ela tirou o seu caderno, aquele onde tinha transcrito as notas de Miguel. Só quero os nomes, disse ela com voz trêmula. Os nomes das crianças. Uma mulher saiu de uma cabana. Era idosa, encurvada. O seu rosto estava sulcado por rugas profundas. Aproximou-se lentamente, olhou para Carmen e, por um instante, Carmen viu um brilho. Um pedido? Dor? Os nomes são sempre os mesmos, murmurou a velha. Juan, Elara, Mateu, Lázaro. Por que quer outros nomes se já o sabe? Carmen sentiu-se tonta. O polícia agarrou-a pelo braço. Senhora, já chega. Vamos embora agora. Enquanto se afastavam, virando-lhes as costas, Carmen sentiu alguém puxar a sua saia. Ela virou-se. Era uma menina. Tinha cerca de 8 anos. Tinha lábio leporino. E um dos olhos estava encovado. A menina não disse nada. Simplesmente estendeu-lhe a mão. Na palma da mão havia uma pequena estatueta esculpida em madeira. Um pássaro com uma asa partida. Carmen pegou nela. A menina sorriu. Um sorriso torto, triste. Depois, correu para se refugiar na sombra. Carmen apertou a estatueta na mão durante todo o caminho de volta. A madeira estava quente, e ela sentia o peso de uma alma. De volta à carrinha, o silêncio era total. Os polícias olhavam para a frente, com os maxilares cerrados. Carmen olhava pela janela como a selva os cuspia de volta ao mundo normal. Naquela noite, ela não dormiu. O pássaro de madeira estava na sua mesa de cabeceira. E cada vez que ela olhava para ele, tinha a impressão de que ele a julgava. Agora, ouçam com atenção, porque é aí que a história se divide. É aí que o horror deixa de ser um murmúrio e se torna um grito surdo. O que Carmen e Miguel apenas intuíam, o que os rumores mal ousavam mencionar, era a lei fundamental dos Lopes. A lei que os mantinha puros há 110 anos. Ninguém de fora podia entrar.
Nenhum sangue novo podia misturar-se. Para sobreviver, para proteger a linhagem, o mandato do patriarca fundador era absoluto. O sangue tinha de permanecer no sangue. No início, eram primos germãos que se casavam entre si. Os filhos desses casamentos também. Mas o círculo era pequeno. Em breve, não havia mais primos. Então, a lei distorceu-se um pouco mais. Ele não tinha mais de 10 anos. Permanecia imóvel, com a parte superior do corpo descoberta. O seu olhar permanecia fixo, imutável, e nos seus olhos adivinhava-se uma maturidade invulgar para uma criança. Olhos sem espanto, sem medo, sem ímpeto de descoberta. Esse termo ressoou então na mente de Sofia. O sistema não parecia oferecer abrigo, mas sim um labirinto de paredes fechadas. Um ritual macabro para criar um novo membro do clã, para que o nome da família Lopes não desaparecesse. As consequências não tardaram a aparecer, escritas na carne. Nossos ossos, nas mentes. Crianças nasciam com 6 dedos numa mão, ou com os pés virados para dentro. Bebés com cabeças demasiado grandes ou demasiado pequenas, corpos que não cresciam, homens de 30 anos com a estatura de uma criança de 12 anos, doenças que a ciência já tinha esquecido. O sangue, por se repetir, tinha se tornado um veneno. Cada nova geração era um eco distorcido da anterior, uma fotocópia cada vez mais desfocada. E a dor, uma dor constante. A dor dos ossos que se partiam sozinhos. A dor dos dentes que cresciam tortos e apodreciam as gengivas. As convulsões a meio da noite. Os gritos abafados com trapos para que os espíritos da selva não os ouvissem. Tinham os seus próprios rituais para enfrentar o horror. Quando uma criança nascia marcada, como diziam, levavam-na ao rio. A matriarca, a mais velha, segurava-a acima das águas turvas. Ela recitava palavras antigas. Se a criança chorasse muito, isso era considerado um sinal de que lutaria para viver. Eles a traziam de volta. Se a criança permanecesse em silêncio, se o seu corpo estivesse muito imóvel, a matriarca mergulhava-a na água, apenas por um instante. Às vezes, a criança voltava à superfície, às vezes não. O rio levava os segredos. Ninguém chorava. Era a vontade da terra. Era uma forma de piedade. Uma piedade brutal, selvagem. No meio desse inferno genético, às vezes, surgia uma anomalia. Uma menina chamada Elara. Ela nasceu fisicamente perfeita. E a sua mente era uma centelha na escuridão. Ela aprendeu a falar com uma clareza que assustava os outros. Ela fazia perguntas. Por que o sol se vai embora? Por que é que o meu irmão não consegue andar? O que há além do rio? Ninguém lhe respondia. As perguntas eram uma ameaça. Um dia, ela encontrou o caderno que o médico Miguel havia perdido tantos anos antes. Estava podre, quase em farrapos. Mas Elara, com infinita paciência, decifrou os desenhos, as letras. Ela viu o desenho de um carro, de uma casa com janelas de vidro, e compreendeu. Compreendeu que existia outro mundo. Um dia, quando tinha 14 anos, tentou fugir. Chegou até a margem do rio, mas o seu próprio pai encontrou-a. Não lhe bateu. Não gritou com ela. Simplesmente pegou-lhe no braço e levou-a de volta para a clareira. Fez-lhe sentar-se diante da matriarca. A velha olhou para ela com os seus olhos leitosos e disse: A curiosidade é um veneno, minha filha. O mesmo veneno trazido pelo estrangeiro. Lá fora, só a morte, traição, esquecimento. Aqui, nós somos os Lopes. E isso é tudo o que importa. Naquela noite, para ligá-la à linhagem,
Entregaram-na ao seu irmão mais velho. Elara não gritou. Simplesmente fechou os olhos. E a centelha dentro dela apagou-se para sempre. De onde vinha todo esse ódio pelo mundo exterior? Por que escolheram uma prisão de sangue em vez da liberdade? Para compreender isso, é preciso recuar no tempo. 110 anos atrás. A origem. O fundador não era louco. Era um homem destroçado. Ignácio Lopes. Era 1910. O alvorecer da Revolução. Ignácio não era um camponês pobre. Era proprietário de terras férteis, herdadas. Uma terra cobiçada por um cacique local, aliado do governo de Dias. Primeiro, ofereceram-lhe dinheiro. Ignácio recusou. Depois, ameaçaram-no. Ignácio manteve-se firme. Uma noite, os homens do cacique chegaram. Não tinham vindo para discutir. Queimaram a sua casa. Mataram a sua mulher. Os seus 2 filhos mais velhos. Deixaram Ignácio para morrer, com um golpe de facão nas costas. Mas ele sobreviveu. Rastejando, com o corpo e a alma destroçados, reuniu os seus 3 filhos mais novos que lhe restavam. E fugiu. Fugiu para onde ninguém o pudesse encontrar. Para o meio da selva. Lá, perto do rio Chacamax, com o gosto de cinzas e sangue na boca, ele fez um juramento. Um pacto de sangue com os seus filhos. O mundo exterior é uma mentira, disse ele. As suas leis, o seu governo, o seu Deus, tudo não passa de traição. Somos os únicos que podemos contar uns com os outros. O nosso sangue é a única coisa real. Nunca mais confiaremos no estranho. Nunca mais nos misturaremos com o veneno deles. Protegeremos esta linhagem. Mesmo que seja a última coisa que façamos. Esse juramento tornou-se lei. Uma religião. Os primeiros anos foram dedicados à sobrevivência. Caça, pesca, construção. Mas quando seus filhos cresceram, a questão surgiu. E agora? Ignácio, prisioneiro do seu próprio trauma, ditou a solução. Os seus filhos casariam entre si. Esse foi o primeiro nó. A primeira volta da corda. A primeira pedra de uma catedral de horror construída sobre fundações de dor. Ignácio morreu velho, cego, repetindo incessantemente o mesmo juramento. E os seus descendentes respeitaram-no. A letra. Geração após geração. Esqueceram-se por que o faziam. Sabiam apenas que tinham de o fazer. O mandamento era mais forte do que a razão. Mais forte do que o amor. Mais forte do que a própria vida. Voltemos agora a Carmen. Ao seu escritório. Ao pássaro de madeira com a asa partida. Carmen não desistiu. Era uma mulher de sistema e acreditava ingenuamente que o sistema podia funcionar. Reuniu tudo o que tinha. As suas notas. As cópias do caderno de Miguel. Os depoimentos dos polícias que a tinham acompanhado. A pequena estatueta de madeira. Ela empacotou tudo e pediu uma reunião com o seu superior direto, o delegado regional do Registro Civil. O homem, um burocrata de bigode cinzento e olhar cansado, ouvia-a sem a interromper. Ele olhava por cima do ombro de Carmen para um jogo de futebol num pequeno televisor colocado sobre o seu arquivo. Quando Carmen terminou, com voz carregada de urgência, o homem suspirou. Um suspiro longo e pesado. O som do aborrecimento. Ouça, senhora Mendoza, disse ele ajustando os óculos. Agradeço a sua iniciativa. Mas isso vai muito além das nossas funções. Nós contamos as pessoas, não as salvamos. Além disso, acrescentou ele, baixando a voz, essa zona sempre foi um problema. É melhor não se meter nisso. Não agitar o vespeiro. Carmen sentiu um nó gelado se formar no estômago. Mas são seres humanos, insistiu ela. Há crianças. Crianças doentes.
Elas estão presas. O superior pegou um carimbo, mergulhou-o parcimoniosamente na tinta e o colocou em um documento sem relação com a conversa. O som surdo do carimbo foi como um tapa na cara de Carmen. Senhora Mendoza, se realmente acha que há um crime, trata-se de um caso de pessoas desaparecidas ou privadas de liberdade. Isso é da competência de outra autoridade, do Ministério Público. Ele inclinou-se para a frente. O seu hálito cheirava a café velho. Se quiser continuar, vá ter com eles. Preencha o formulário 2B, Declaração dos Factos. Mas aqui, neste escritório, este caso está encerrado. Carmen ficou paralisada. Formulário 2B. Essas palavras ressoavam na sua cabeça. O sistema não buscava justiça. Procurava classificar o horror em arquivos. Classificá-lo. Arquivá-lo até que fosse esquecido. Ela saiu do escritório. O corredor cheirava a cloro e desespero. As suas mãos tremiam. Não de medo, de raiva. Uma raiva fria, impotente. Mas ela não parou. Dirigiu-se ao Ministério Público. Ela esperou 3 horas num banco de plástico. Finalmente, uma jovem secretária com unhas perfeitamente pintadas a recebeu. Carmen explicou a sua história. A secretária ouvia-a enquanto digitava no computador, organizando uma aposta na Copa do Mundo com os colegas pelo chat. Ah, sim. Incesto. Selva. Sem registro. Repetia ela sem olhar para ela. Aqui está o formulário 2B, disse ela finalmente, passando-lhe uma pilha de papéis pela janela. Preencha todos os campos, seja precisa. Nomes, datas, locais. Precisamos de provas. Sem provas, são apenas boatos. Eu tenho provas, exclamou Carmen, mostrando o seu dossiê. A secretária olhou para ela pela primeira vez. O seu olhar estava vazio. É o agente que vai decidir, senhora, depois de analisar o seu pedido. O prazo de espera é de 6 a 8 meses. Estamos com muito atraso. 6 a 8 meses. Carmen sentiu-se sem ar. Saiu e sentou-se no passeio. O sol queimava-lhe o rosto. Ela chorou. Chorou pela menina com o lábio leporino. Pela Elara. Pelos bebés do Rio. E chorou por si mesma. Pela sua estupidez em acreditar que alguém se importaria. O sistema não era uma máquina de justiça. Era um muro. Uma parede feita de indiferença, formalidades absurdas, funcionários que só esperavam a hora de sair. Apesar de tudo, ela preencheu o maldito formulário. Passou uma semana a escrever, a anexar cópias, a detalhar cada murmúrio, cada olhar, cada elemento de prova. Entregou-o. Deram-lhe um número de processo, um pedaço de papel com um carimbo. A promessa de que o caso seria acompanhado. 6 meses se passaram. 8. 1 ano. Carmen ligava todas as semanas. O seu processo está em análise. O agente responsável pelo caso está de férias. O processo foi extraviado. Estamos à procura dele. Por favor, pare de ligar. Entraremos em contato consigo. Nunca a contactaram. Um dia, Carmen voltou ao gabinete do Ministério Público. O seu processo estava numa pilha de arquivos que chegava ao teto. Uma torre de Babel de tragédias esquecidas, coberta de pó. E na capa, escrito a lápis vermelho, uma única palavra: inadmissível. Carmen sentiu o gosto metálico do fracasso na boca. Sentiu o frio das paredes daquele escritório nos ossos. Deu meia volta. E dessa vez, desistiu. O sistema tinha vencido. O silêncio tinha vencido. E o que aconteceu aos Lopes? A vida, ou essa imitação de vida, continuou. O círculo tornou-se cada vez menor. Os corpos, mais frágeis. As mentes, mais opacas. A memória do mundo exterior desapareceu completamente.
Já não falavam do veneno do exterior. Simplesmente já não falavam de nada que estivesse para além das árvores. O mundo resumia-se a esta clareira, a este rio, a estas cabanas. Em 2012, uma ONG internacional, alertada por um antigo relatório que mencionava as notas de Miguel, tentou contactá-los. Chegou com médicos, psicólogos, alimentos não perecíveis. Chegou com a arrogância da ajuda humanitária. Demorou uma semana a encontrar o local. Quando chegou, a clareira estava silenciosa. Ninguém veio recebê-los. Deixaram as caixas de comida no meio da clareira. O chefe da expedição, um francês de barba grisalha, tentou falar em espanhol. Bom dia! Não viemos para fazer mal. Queremos ajudar. Silêncio. Após uma hora de espera, uma criança saiu de entre as árvores. Não era a mesma criança que Miguel tinha visto, mas tinha os mesmos olhos. A criança aproximou-se. Não olhou para a comida. Não olhou para os estranhos. Simplesmente colocou uma pedra plana no chão. Na pedra, alguém tinha desenhado com carvão uma única figura. Uma cobra a morder a própria cauda. O Ouroboros, o ciclo sem fim. A mensagem era inequívoca. Deixem-nos no nosso círculo. A expedição retirou-se. No seu relatório oficial, escreveram: a comunidade recusa qualquer contacto. Apresenta sinais de um sistema social fechado e autossuficiente. Não foram observados sinais de coerção ou perigo iminente. Palavras claras, técnicas, palavras que lavam a consciência. O último eco dos Lopes no mundo oficial foi esse relatório. Arquivado, esquecido, e então, o fim. Ou o que pensamos ser o fim. Há 5 anos. Uma noite de tempestade seca de verão. Um relâmpago. Um único. Preciso. Caiu sobre a árvore mais velha da clareira. Um ceibo seco que os Lopes consideravam sagrado. A madeira, seca por anos de sol, queimou como uma tocha. O fogo se espalhou pelas cabanas. Telhados de palha seca, paredes de barro e palha. Tudo ardeu. Na aldeia mais próxima, a quilômetros de distância, viram o brilho vermelho no céu. É a selva, disseram. São os Lopes. Azar o deles e dos seus bens. Ninguém chamou os bombeiros. Ninguém formou uma brigada. Eles apenas observaram o fogo à distância como se observassem fogos de artifício. No dia seguinte, enquanto o fumo ainda subia, um helicóptero do exército em patrulha de rotina sobrevoou a zona. O piloto relatou o que tinha visto. Um círculo preto no meio do verde. Cinzas e silhuetas. Vejo 4, não. 5 corpos carbonizados, disse ele pelo rádio. Pequenos, como bonecos queimados. Um parece abraçar outro, mais pequeno. A base perguntou-lhe se deveria aterrar. Houve uma pausa. Negativo, respondeu o piloto. Não há nada a fazer aqui. E o helicóptero continuou o seu caminho. Não foi aberta nenhuma investigação oficial sobre o incêndio. Não foi realizada nenhuma perícia. Ninguém veio recuperar os corpos. Os Lopes, que tinham vivido como se não existissem para o mundo, morreram da mesma forma. Morreram todos, ninguém sabe. Talvez alguns tenham fugido para o interior da selva. Talvez, neste exato momento, um punhado de sobreviventes esteja a tentar construir uma nova cabana. Talvez um novo patriarca esteja a fazer a mesma promessa a uma nova geração de crianças de olhos vazios. Talvez a cobra tenha simplesmente mudado de lugar para continuar a morder a própria cauda. Nunca saberemos. Para saber, alguém teria de se dar ao trabalho de investigar, e ninguém se importa o suficiente para o fazer. A história dos Lopes é uma história de fracasso. O fracasso de uma família prisioneira do veneno do seu próprio passado. E o fracasso de todos nós,
de um sistema que prefere arquivar o horror em vez de o enfrentar, de uma sociedade que aprendeu a desviar o olhar. Hoje, essa clareira na selva não passa de uma cicatriz negra na terra. As chuvas começaram a lavar as cinzas. A vegetação retoma lentamente o seu território. Em alguns anos, não restará nada. Apenas o silêncio. E essa história. Um murmúrio que se recusa a morrer. Eu sou o Padre Del Valle. E nos vemos na próxima Realidade México. Não se esqueçam. Nunca!